Olá, começa agora o Catálogo Acadêmico, o programa de entrevistas com coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação do campus da USP de Bauru. No programa de hoje, você confere a pós-graduação em Estomatologia e Biologia Oral da FOB. A estomatologia é a área que faz o diagnóstico e conduz terapias para doenças na boca de origem local e sistêmica. Já a biologia oral estuda o desenvolvimento, estrutura e função dos tecidos bucais. Na Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, as disciplinas foram fundidas em uma única área de concentração para mestrado e doutorado, no Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas. E para falar um pouco mais sobre essa área de concentração, estamos aqui com a professora Isabel Regina Fischer Rubira Bullen, que é a coordenadora da área de concentração de Estomatologia e Biologia Oral da pós-graduação da FOB. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, queria saber um pouco mais sobre a formação da senhora. O prazer foi meu, Vitor. Obrigada pelo convite. Bom, a minha formação, tanto da graduação quanto da pós-graduação, eu fiz toda ela aqui na FOB. E no mestrado e no doutorado eu tanto fiz a parte de estomatologia como a parte de radiologia oral também. E tive a oportunidade de, durante o doutorado, fazer uma bolsa sanduíche em Michigan, em Ann Arbor. Naquela época foi praticamente uma das primeiras pessoas, junto com alguns alunos da dentística, que saíram para fazer a bolsa sanduíche, porque ela havia recém sido implantada pela CAPES. Certo, professora. Professora, foi na área de estomatologia? Naquela época foi na área de estomatologia, mais voltada para estudo da doença periodontal. Certo, professora. Professora, então a senhora tem experiência. O que é estomatologia? Bom, estomatologia, ela é a área da odontologia que estuda a parte das doenças e das afecções que acometem a boca. É uma área muito próxima da medicina. Então, nós tanto examinamos os pacientes, como somos responsáveis pelo diagnóstico e pelo tratamento. Tem também na área de concentração junto à biologia oral. Isso. O que é a biologia oral? Tem alguma diferença da estomatologia? Sim, tem uma diferença. A biologia oral foi uma das últimas áreas a serem criadas na FOB. Ela foi criada junto com a estomatologia por uma questão burocrática de ser mais rápido a implantação da área da biologia oral. E como nós dividimos uma interface em comum, né, a biologia oral ela agloba ou aglomera todas as disciplinas básicas da FOB. Então, anatomia, histologia, fisiologia, farmacologia, imunologia, microbiologia, histologia, ou seja, todas essas disciplinas que fazem a parte do núcleo básico da FOB estão na biologia oral. E como nós dividimos uma interface muito próxima ao paciente e também com a medicina, então a estomatologia era a área mais, como é que eu vou dizer, que poderia receber a biologia oral, né, de uma forma mais compatível. Professora, a senhora falou alguma coisa de doenças relacionadas à boca. A gente sabe que tem uma área especificamente sobre a patologia bucal. Qual que é a diferença desses dois trabalhos? Na realidade, a diferença ela é acadêmica, porque a patologia bucal ela faz exatamente a mesma coisa que nós fazemos, só que faz a nível de laboratório. Então, ela dá toda a parte de diagnóstico de biópsia, de imunistoquímica, ou mesmo de biologia molecular, que ela é necessário para o diagnóstico das doenças, mas a nível de laboratório. Então, enquanto nós atendemos mais o paciente, e fazemos o diagnóstico e o tratamento, a patologia ela se encarrega de toda a parte de laboratorial de suporte em relação à biópsia, que é necessário para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Há muitos trabalhos em comum, professora, que vocês fazem relacionados com a patologia, relacionado com a biologia oral, com a estomatologia? Sem dúvida. A patologia ela é parte do mesmo departamento da estomatologia conjuntamente com a cirurgia. Então, na graduação e na pós-graduação, nós atendemos os pacientes em conjunto, porque senão o paciente não seria beneficiado dessa integração. E na pós-graduação também dividimos alguns projetos de pesquisa com a patologia oral e também com a biologia oral. Né? A patologia tem os projetos dela, a biologia oral tem os dela, a estômato tem os dela, e entre esses nós temos alguns que são incomuns. Professor, então podemos dizer que a estomatologia ela estuda mais com o paciente, enquanto a biologia oral seria uma parte mais anterior a isso? Não, às vezes não é nem tanto anterior, às vezes pode ser até concomitante. Mas a parte de biologia oral é uma e a parte de patologia é outro. Porque a patologia, embora ela lida com uma parte de laboratório também,
na FOB, ela ficou junto com as disciplinas de área clínica, ela não ficou junto com as disciplinas de ciências biológicas, que ficou o núcleo básico, embora ela seja uma disciplina que dê base tanto para odonto, como inclusive para fonoaudiologia. A biologia oral também tanto dá base para odonto como para fonoaudiologia, porque são disciplinas que servem ao corpo humano, por assim dizer, de um modo geral. A senhora falou que tem uma proximidade muito grande com a medicina. Como que é isso, professora? Qual que é essa proximidade? Até que ponto que existe o trabalho do médico, o trabalho de vocês? Como que funciona isso? Não. Durante muito tempo a estomatologia, ainda hoje existe uma cooperação, mas agora um pouco mais eventual, com o Hospital de Lauro de Souza Lima, que era muito antigamente de doenças de dermatologia, né? Dermatológicas. Então, a estômato, ela tanto tem afecções que são próprias da odontologia, como nós tratamos afecções que são manifestações sistêmicas. E toda vez que nós temos uma manifestação sistêmica, nós temos que trabalhar em conjunto com o médico responsável por aquela área da manifestação sistêmica. Então, por exemplo, a dermatologia é uma das áreas na qual aparecem manifestações bucais com uma grande frequência. Então, nós temos uma cooperação com o Hospital de Lauro de Souza Lima e sempre muito benéfica para o tratamento dos pacientes. Outra integração, um outro exemplo, é a medicina e a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Porque nós temos afecções, tumores ou outras patologias que aparecem em cabeça e pescoço, que o paciente nos procura porque acha que a causa é odontológica. E nós descobrimos que não é e precisamos então trabalhar ou encaminhar o paciente para o cabeça e pescoço. Então esses seriam dois exemplos muito próprios da integração entre a estomatologia, a patologia e a medicina. Certo, professora. Professora, e algumas linhas de pesquisa que vocês veem na área de biologia oral e na de estomatologia, quais são essas linhas de pesquisa? Sim, nós temos 5 linhas de pesquisa na pós-graduação e nossos projetos têm que se encaixarem nessas linhas de pesquisa. De um modo geral, na estomatologia, que abriga não só estômato, como também nós temos a linha de pesquisa de cirurgia, né? Então, nós temos tanto a linha de reparo, de materiais usados em implantodontia, nós temos a anatomia por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico e variações anatômicas. Nós temos um estudo de seio maxilar também por tomografia. Nós temos alguns estudos com biologia molecular ou imunohistoquímica de patologias bucais. Na biologia oral, tem uma linha muito forte na área de remineralização dentária, erosão e desmineralização do esmalte. Também tem uma linha muito forte na área de doença periodontal, né? Quais são os mecanismos de agravamento da doença periodontal, como que ela se manifesta, quais são as substâncias ou as moléculas responsáveis pela manifestação. Há uma outra também com anti-inflamatórios. Então, são muito diversificados os projetos de pesquisas que nós temos entre estomatologia, biologia oral e cirurgia, que também está compreendida dentro da estomatologia. A área é grande, a área é vasta para o aluno. É uma área muito grande, nós temos muitos alunos de pós-graduação e um número grande de docentes. Professora, vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco sobre o histórico dessa área de concentração, ok? Até já. Eu acho que o curso, além de dar uma grande bagagem profissional, ele também permite um crescimento pessoal. Então, eu estou crescendo em todas as áreas, né, no pessoal, inclusive por conviver com pessoas de várias idades e trocar experiências variadas. Acho que esse é o principal ponto positivo. Estamos de volta com o catálogo acadêmico, hoje recebendo a professora Isabel Fischer, que é coordenadora de estomatologia e biologia oral no programa de ciências odontológicas aplicadas da FOB. Professora, fala um pouquinho sobre o histórico dessa área de concentração para a gente.
Bom, a estomatologia, ela iniciou como uma área de concentração. Era duas opções, era semiologia e radiologia bucal, se eu não me engano, e a outra era patologia. Foi a primeira área de concentração a ser instalada na FOB na década de 70. Quem a instalou foi o professor Dr. Luiz Casati, que então na época era o professor titular do departamento, atualmente aposentado. E é uma área que desde a década de 70 então está em funcionamento junto à CAPES. E há uns 6 ou 7 anos atrás, de 2002 para 2003, então foi incorporada a área de biologia oral, que agrega todas as ciências básicas da FOB, que seria o Departamento de Ciências Biológicas. E mudou um pouco a característica, né, da área de concentração, porque agora nós temos muito mais integração e opções de projetos de pesquisa, e trouxe uma evolução para a área estomatologia e biologia oral, uma evolução muito grande com integração com outras faculdades no Brasil e no exterior. Professora, o fato de serem áreas de concentração, isso como que funciona? Não é um programa isolado, né? É uma área de concentração dentro de um programa específico. Como que funciona esse fato de ser uma área de concentração? O que significa ser uma área de concentração? Então, todas as áreas de concentração atualmente eram programas isolados há até 3 ou 4 anos atrás. Então, nós trabalhávamos, cada um possuía um relatório CAPES, uma gerência, uma parte administrativa própria. Aí, a partir do momento que se decidiu que todas as áreas de concentração, que todos os programas da FOB se tornariam áreas de concentração de um programa único, que é o Ciências Odontológicas Aplicadas, basicamente o que mudou foi que agora o título, né, sai Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração, estomatologia, biologia oral, reabilitação oral ou patologia, né? Antigamente saía diretamente o nome só do que então era o programa. Então, por exemplo, saía programa de estomatologia. Agora sai Ciências Odontológicas Aplicadas, área de concentração e estomatologia. Isso trouxe uma grande diferença na parte administrativa, né? Porque agora nós administramos as informações para a CAPES em conjunto e não mais separadamente como era. Professor, existe a participação de estrangeiros? Há esse intercâmbio entre as universidades? Sim, é muito grande em todas as áreas de concentração, tanto indo quanto vindo. E é das metas da pós-graduação da FOB, incentivar esse intercâmbio dos nossos alunos para o exterior quanto do exterior para a FOB. Então, todas as áreas de concentração estão se esforçando em alavancar isso com muita força agora para os próximos anos. Tem alguns países que são mais recorrentes isso? Como que funciona? Os Estados Unidos é o país que eu vou dizer que praticamente todas as áreas têm intercâmbio. Justamente porque parte dos professores, dos docentes permanentes dessas áreas de concentração tem alguma ligação com os Estados Unidos. Ou fizeram bolsa sanduíche, ou fizeram pós-doc, e aí mantém um vínculo muito forte com as instituições aonde forem estudar. A Europa, mais recentemente, né, ela tem entrado com muita força no Brasil, e aqui em Bauru, na FOB, que eu me lembro assim de cabeça, a Inglaterra, na minha área especificamente a Bélgica, com uma força muito grande, o Canadá também, aí mudando para a América do Norte novamente, e a Espanha. Então, existe essas integrações com esses países. Então, o aluno que entra aqui na pós-graduação tem uma boa probabilidade de conhecer o exterior, de fazer... Olha, Vitor, só não vai quem não quer. A verdade é essa. Outro ponto positivo, na verdade, é em relação às bolsas, né, professora? A relação dos órgãos de fomento com a USP é muito boa, né? Sempre foi muito boa. Foi uma das grandes preocupações quando formou Ciências Odontológicas Aplicadas, como ficariam as bolsas. Então, na realidade, se manteve, né, as cotas que cada área tinha como programa, e sempre, no começo do ano, normalmente, às vezes, tem mais aluno do que bolsa. Mas, normalmente, em um ano, todos os alunos têm bolsa. Ou seja, CAPES, ou seja, CNPq ou FAPESP. E hoje em dia, por exemplo, na estomatologia e na biologia oral, os alunos estão todos com bolsa.
Pelo fato de serem duas áreas concentradas em uma só, como que funciona essa distribuição de bolsas? É metade por metade? Como que funciona? Então, quando no primeiro ano de instalação de reconhecimento da biologia oral, nós tínhamos poucas bolsas. Aí foi passado menos para a biologia oral, os alunos de biologia oral realmente ficaram com menos bolsa, só que aí a biologia oral aplicou muito junto à FAPESP. E os professores da biologia oral, eles normalmente têm um currículo excelente, né? Então, existe muita bolsa FAPESP na biologia oral. Aí, com o passar dos anos e dos meses, por assim dizer, tanto recebemos mais bolsa CAPES, como recebemos uma ou outra, ou duas do CNPq, e aí foi se dividindo ao ponto que hoje em dia é tudo metade. Se eu não uso as bolsas na estomatologia e precisa na biologia oral, vai para a biologia oral, né, e para que as bolsas não fiquem vagas e que não fiquem alunos sem bolsas também. Então, existe um sistema de empréstimo entre as áreas para que todo aluno seja beneficiado. Entendi. Então, só não tem bolsa quem não quer. Alguns optam por não ficar. Alguns bolsa, né? optam por não ficar, outros talvez demorem um pouco mais, uns meses, né, às vezes não consegue FAPESP, aí tem que esperar uma bolsa da CAPES do CNPq. Nós não prometemos bolsas quando os alunos fazem a prova de seleção, mas ao final, na minha área especificamente, todos têm bolsa, e na biologia oral também. Professora, vamos fazer mais um breve intervalo, depois no último bloco vamos falar um pouquinho mais sobre como que finaliza esse curso, para onde os alunos vão depois que fazem o curso de mestrado e doutorado, ok? Até já! Eu fui para a Bélgica por conta da pesquisa, é uma bolsa FAPESP que começou o ano passado, para os mestrandos, e eu fiquei 3 meses lá, foi muito enriquecedor para completar a pesquisa que eu estava fazendo aqui. Então, assim, tanto para o lado cultural quanto para o lado científico, foi ótimo e valeu muito a pena. Estamos de volta com o Catálogo Acadêmico, hoje recebendo a professora Isabel Regina Fischer Rubira Bullen, que é coordenadora da área de estomatologia e biologia oral da pós-graduação da FOB. Professora, qual que é o perfil do aluno para se dar bem nessa pós-graduação? Na estomatologia oral, tem que ser um aluno que goste de tratar e de atender paciente, porque é uma área voltada para a clínica. Na biologia oral, tem que ser um aluno que goste da parte de laboratório, né? Porque existem várias técnicas, hoje em dia a biologia oral ela está equipada com os equipamentos de última geração, então tem que ser um aluno que esteja preparado para fazer o treinamento e que para entender todas as fases envolvidas na aquisição de conhecimento para trabalhar com o seu projeto de pesquisa. A gente sabe que o aluno que faz um mestrado, um doutorado, ele tem um primor pela área acadêmica, né? Aqui na FOB, os alunos que passam, eles acabam virando docentes mesmo? Qual que é o futuro desses alunos que passam pela pós-graduação? Não, e a grande maioria procura sempre um trabalho posterior à pós-graduação como docente, né? Seja de instituição estadual, federal ou particular. Alguns optam para se manterem na clínica e no consultório. E às vezes como docentes em cursos tipo Lato Sensu, especialização ou atualização. Eu diria que talvez, 80%, 90% tem alguma ligação com a docência, seja em nível estrito sensu, lato sensu ou graduação, em instituição pública, estadual ou federal. Mas os que optam por continuar na clínica, é muito valioso essa experiência, né? Essa experiência teórica, né, professora? Não tem comparação com outros profissionais que não tiveram a mesma formação, porque o período que eles passam entre mestrado e doutorado, que seja entre 4, 5 anos, somando os dois, é um período onde eles aprendem muito mais. Se você considerar que a nossa graduação são 4 anos, praticamente eles passam mais o dobro do tempo da graduação na pós-graduação. Então, o que ele adquire de experiência e de conhecimento e leva para a clínica em benefício do paciente é imenso.
Professora, qual que é o diferencial da pós-graduação da FOB? Existe algum ponto positivo que o aluno talvez não encontre em outros locais? Qual que é o diferencial aqui da FOB, que a senhora enxerga como mais valioso aqui? Eu sou suspeita para falar. A FOB tem uma tradição de pós-graduação, como eu disse para vocês, desde a década de 70. Então, assim, a pós-graduação da FOB é consolidada. Do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista dos docentes, e esse histórico brilhante da pós-graduação da FOB, então, serviu ao longo do tempo, construir uma base muito sólida. Então, os alunos entram aqui e os docentes já têm a experiência da pós-graduação, tanto da parte da docência, quanto da parte da pesquisa, quanto da parte do atendimento dos pacientes. A FOB sempre primou pela infraestrutura, não só para a pós-graduação, como também para a graduação, porque não existe diferença, né? Tanto a infraestrutura das clínicas e dos laboratórios, tanto servem à graduação quanto à pós-graduação. O benefício que vem para um é estendido ao outro. E eu acho que isso tudo, então, ao longo dos anos, fez a pós-graduação da FOB ser uma pós-graduação de renome no Brasil e, inclusive, ser conhecida no exterior também, como um ponto de referência. A gente vê muito o envolvimento dos funcionários. Isso ocorre também, professora? Sem dúvida. Esse é um outro ponto forte da FOB, é os funcionários ou os funcionários não docentes. É praticamente impossível os docentes e os discentes levarem a término com excelência e com qualidade todas as tarefas nas quais nós estamos envolvidos sem que os funcionários fossem responsáveis, colaboradores e nos apoiassem e fizesse cada um o seu serviço ou o seu trabalho de acordo e garanto a você que com mais esmero até do que o necessário. Porque é muito difícil hoje em dia a parte administrativa, mais a docência, mais a parte de cobrança de pesquisa, são muitas atribuições que os docentes recebem hoje em dia. Então, da parte dos funcionários é muito importante o apoio que eles nos oferecem. Inclusive, o apoio que eles oferecem aos alunos de graduação e de pós-graduação, o modo como eles atendem, o modo como eles conversam, o modo como eles explicam como são os procedimentos para os alunos. Professora, só alunos graduados em odontologia podem procurar essa pós-graduação ou não? Não. Algumas áreas de concentração dos ciências odontológicas aplicadas recebem somente alunos que são graduados em odontologia. Outras áreas abriram para outras formações afins. Então, por exemplo, a biologia oral aceita biólogo, farmacêutico, médico, a estomatologia. Esse é o primeiro ano que no doutorado somente nós estamos aceitando também farmacêutico, médico, enfermeiros, veterinária, a parte de engenheiros voltados a processamento de imagem. Então, até a parte de exatas nós estamos recebendo no doutorado da estomatologia. Professora, estão com inscrições abertas? Como que funciona? O doutorado está com inscrição aberta em fluxo contínuo, ou seja, o aluno interessado pode procurar pós-graduação a qualquer momento ao longo do ano. A matrícula está definida em 4 meses durante o ano, mas a procura e a seleção basicamente agora vai ser feita aluno por aluno. Então, por exemplo, se o aluno tiver interesse em se inscrever no doutorado da estômato ou da biologia oral, ele nos procura em março, conversa com o coordenador, faz toda a parte de documentação necessária para cada área, faz a sua seleção e na próxima matrícula, se eu não me engano, seria em junho, ele seria então matriculado, ou seja, o doutorado agora é fluxo contínuo. E o mestrado? O mestrado, sim, ele só tem uma entrada ao ano, que normalmente é no mês de fevereiro. Ocasionalmente tem uma entrada em agosto, mas isso não é sempre. É uma exceção, não é uma regra, mas a do início do ano sempre tem a do mestrado. Então o mestrado sempre entra em bloco e o doutorado agora em fluxo contínuo. Professora, só para finalizar, faça um convite para quem se interessou pela área, para vir conhecer ou para mesmo vir se inscrever aqui para a área de concentração. Bom, para aquelas dentistas formados ou mesmo profissionais de áreas afins e que tiverem interesse na pós-graduação da estômato e da biologia oral, vocês encontram todas as informações no site. Estamos aqui
esperando as inscrições, né, para os alunos do fluxo contínuo do doutorado já agora em 2013. E também existe o meu e-mail na página da FOB, é só mandar um e-mail se quiserem maiores informações a respeito do curso. Professora, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Olha, foi um curso que me trouxe um engrandecimento profissional muito grande. Eu sou professor na Universidade Federal do Ceará e vim fazer especialmente o doutorado aqui em estomatologia. Eu fui liberado pela minha universidade e a oportunidade de estar aqui na maior universidade do país, na USP, é uma oportunidade ímpar em nossa vida acadêmica, né? É a oportunidade de levar novas ideias para o meu estado de origem a partir do conhecimento que eu adquiri aqui. E o curso de estômato, ele te propicia tanto uma visão clínica, o atendimento dos pacientes, como também ensinamentos na área de radiologia odontológica. Então a gente tem uma formação muito completa e sem dúvida alguma nos engrandece para dar sequência à vida docente.